Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma oração que nasceu no meio de uma das dores mais profundas que existem, a traição. Vamos juntos explorar o Salmo 54. E a pergunta que abre a nossa reflexão é justamente essa. O que a gente faz quando a facada vem das costas? Quando a dor é causada por alguém que deveria nos guardar? O Salmo 54 encara essa questão de frente, e Davi nos mostra um caminho para levar essa angústia diretamente para Deus. Para a gente entender a força desse clamor de Davi, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o cenário. Porque, olha, o que aconteceu aqui não foi um ataque de um inimigo de longe, foi algo bem mais pessoal e doloroso. Então vamos conhecer os personagens dessa história. De um lado temos Davi, já ungido por Deus para ser rei, mas foragido, correndo para salvar a própria pele. Do outro lado, o rei Saul, cego de ciúmes, caçando Davi. E no meio disso tudo, os Zifeus. E é aqui que a história fica tensa, porque eles eram da mesma tribo de Davi, eram seus irmãos. E aqui está o ato da traição, preto no branco. Os Ifeus, que deveriam proteger um dos seus, escolheram entregar o esconderijo de Davi para Saul. E por quê? Para ganhar prestígio com um rei desequilibrado. A ferida veio de dentro de casa. É nesse clima de traição que a oração desesperada de Davi vai começar. Agora, como o coração partido, qual é a primeira reação de Davi? Ele não parte para vingança com as próprias mãos, não. O primeiro instinto dele é levar o caso ao tribunal mais alto que existe, o tribunal de Deus. E para entender o apelo dele, a gente precisa entender o que significa o nome de Deus. No pensamento hebraico, o nome não é só como a gente chama alguém. Representa a pessoa inteira, seu caráter, sua reputação, sua autoridade. Então, quando Davi clama pelo nome de Deus, ele está apelando para tudo o que Deus é. E isso fica claríssimo logo na primeira frase do Salmo. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. É como se ele dissesse: Deus, age de um jeito que seja coerente com o teu próprio caráter. Defenda a tua honra ao me defender. Mostre quem tu és através do teu poder e da tua justiça. O pedido dele se baseia em quem Deus é, não em quem Davi é. E aqui vem uma palavra bem forte. Davi chama seus próprios compatriotas de estranhos. Por que isso? Porque com as atitudes deles, eles estavam agindo como gente de fora da aliança, como se não conhecessem a Deus. A verdadeira identidade de alguém não está na nacionalidade, mas na postura do coração diante de Deus. E aqui está a raiz de todo o problema. O motivo da traição, da maldade, da perseguição, tudo se resume a uma coisa. Eles viviam como se Deus não existisse ou não fizesse a menor diferença. Eles simplesmente ignoraram a presença e a autoridade de Deus. Então, bem no meio do salmo, acontece uma virada espetacular. A câmera, que estava focada nos inimigos, de repente se vira. O foco de Davi muda do problema para a solução. Olha que declaração simples e poderosa. Eis que. É uma pausa, um momento de clareza. Davi para, respira e afirma a verdade que muda tudo. Deus é o meu ajudador. Ele não está sozinho nessa. Essa lembrança é o ponto de virada. E quando Davi pede a Deus que dê um fim nos seus inimigos, é muito importante a gente não confundir isso com um desejo de vingança pessoal. Ele não está dizendo, me dá uma espada para eu resolver isso. Pelo contrário, ele está entregando a causa nas mãos do único juiz que é perfeito. Ele está confiando que Deus vai agir com justiça e fidelidade. É um ato de rendição, não de tomar o poder. E o que acontece quando essa confiança se estabelece no coração? Uma coisa surpreendente. Nasce a adoração. Mesmo com o perigo batendo na porta, a fé de Davi já o leva a um lugar de louvor. Davi promete oferecer um sacrifício voluntário. Isso não era uma oferta obrigatória da lei, para pedir perdão ou algo assim. Era uma oferta espontânea, que nascia de um coração puramente grato e feliz. É um muito obrigado generoso, motivado pela certeza do livramento de Deus. E é aqui que a gente vê a profundidade da fé de Davi. Ele não diz, Senhor, quando o Senhor me livrar, eu vou te adorar. Não. Ele adora antes. A adoração dele é baseada em quem Deus é, não na situação resolvida. Essa é a fé que floresce mesmo em meio à crise. E perceba o detalhe aqui no tempo verbal. Ele me livrou. Davi está falando no passado de algo que ainda vai acontecer. A confiança dele é tão sólida, tão real, que ele já considera a vitória como um fato consumado. É a certeza de que a palavra final na história é sempre de Deus.
Mas a história desse salmo não termina com Davi. Na verdade, toda essa dor, essa traição e essa confiança apontam para uma história muito maior, que encontra seu cumprimento perfeito e final em Jesus Cristo. O paralelo é impressionante. Assim como Davi foi traído por gente do seu próprio povo, Jesus foi traído por um dos seus discípulos mais próximos. Assim como Davi entregou sua causa a Deus, Jesus confiou plenamente no Pai. E assim como Davi foi liberto, Jesus foi publicamente justificado e honrado por Deus através da ressurreição. E lembra daquele sacrifício voluntário que Davi prometeu? Jesus o cumpriu de forma perfeita. Ele se ofereceu, não por obrigação, mas por amor. Um sacrifício para nos salvar não só de inimigos aqui na terra, mas da nossa maior tribulação, o pecado e a morte. Então, o que a gente leva desse salmo para a nossa vida hoje? Primeiro, quando a traição doer, nosso refúgio seguro é o caráter de Deus, não a vingança. Segundo, o jeito que a gente vive mostra se Deus é real para nós ou não. Terceiro, a adoração de verdade não espera o sol aparecer para começar. E por fim, a ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que, no final, a justiça vencerá. E isso nos deixa com essa reflexão final. Como é que nós podemos, no meio das nossas próprias lutas e incertezas, oferecer a Deus esse sacrifício voluntário? Como podemos escolher adorar hoje com base na certeza de quem Ele é e na vitória que Ele já conquistou para nós em Cristo, mesmo antes de ver a resposta completa? Fica aí a pergunta para o nosso coração.